Meu nome é Noam, tenho quase 25 anos, sou de Israel. Eu cheguei no Brasil um mês atrás, mas antes disso eu já morei no Brasil por 6 meses, então no total 7 meses. Eu me formei em tecnologia em Israel. Trabalhei 2 anos por startups lá na região de Tel Aviv e decidi aprender português. Podemos talvez aprofundar depois pelos motivos. Descobri que o Brasil é super interessante por vários motivos também e decidi me mudar para cá, para São Paulo. Como é a sua cidade em Israel? A cidade onde cresci em Israel, chamada Hulon, ela é na região de Tel Aviv, é uma cidade grande, central, é bem cidade normal assim. Qual é a sua memória favorita de momentos com a família e amigos? Pergunta boa. Uau, momentos bem bons assim com a família. Eu lembro de uma viagem que a gente fez para a África do Sul, visitando safaris, animais, elefantes, girafas. Foi super marcante essa viagem. Mas não para ser muito clichê, mas estar com a família é sempre bom, né? O que procura transmitir com as pessoas dos valores que você aprendeu com sua família? Boa. Olha, tento sempre, né? Eu sou humano, né? Mas eu tento ser honesto, sincero, não mentir. É essa coisa principal, na verdade, que eu aprendi. Tive uma época no ensino médio que eu não gostava de ir para a escola. Daí eu costumava mentir muito sobre isso, porque tive pressão para ir para a escola. Mas daí eu aprendi nessa época que a mentira traz muito maldade no meu coração, assim, muito sentimento ruim, consciência mal. Daí eu aprendi para tentar não mentir. Imigrar nos vem à cabeça sonhos, desafios e também dor. E na sua opinião, quais outras palavras também fazem parte desse contexto? Pergunta boa. A primeira palavra que eu vejo para mim é oportunidade, crescimento, e aprendizado. Como o Brasil te influenciou a morar aqui? Olha, Brasil é um assunto muito grande, né? Brasil é muito diverso, Brasil é uma coisa gigante, né? Eu vejo aqui muitos pontos positivos para mim. Eu gosto muito de morar aqui. Eu gosto da comida, das pessoas. Né? Tem sempre os pontos negativos também. Para mim, a questão de segurança um pouco que às vezes não sinto bem. Mas no geral, eu gosto muito do Brasil. Me vejo aqui a longo prazo. O que foi o mais fácil e o mais difícil na sua adaptação? O mais fácil é... Bom, vou começar com o mais difícil. O mais difícil é, assim, achar o meu lugar. Cheguei aqui para empreender, para conectar, assim, empresas do meu país para cá. E essa parte é muito difícil. Achar o meu espaço, o meu lugar nesse espaço, onde eu posso contribuir. Isso é difícil para mim, ainda. A parte mais fácil eu sinto que eu estou integrando muito rápido o idioma. Eu só aprendi português por conta dos brasileiros, que foram sempre muito queridos, me ajudaram. Então, o idioma era muito fácil, os brasileiros me acolheram bem. Quais choques culturais teve por aqui? Ah, uau! O, o, o choque cultural maior era chuveiro elétrico. Não sei, se pessoas falam isso muitas vezes, não sei. Mas o choque cultural maior que eu tive foi chuveiro elétrico. Eu pensei absurdo entrar na eletricidade durante o banho. Esse foi um grande. Outro que também achei engraçado que não tem muito pontuação, pontualidade, não sei dizer, de tempos. No meu país a gente fala, tá, vou chegar, tu encontra, vou chegar lá daqui 12 minutos, chego daqui 15 minutos. Aqui eu percebi que, já tô aí, já tô chegando, logo saindo, saí agora, que isso não transmite nenhuma certeza sobre o tempo. Eu percebi isso, que ainda me acostumo, mas é engraçado. E como aprendeu o português? Eu aprendi português, comecei um mês, fiz de Duolingo, de aprender português, foi assim, o meu primeiro contato, foi legal. Achei também coisas estranhas no Duolingo, mas enfim. E daí comecei a aprender pelo Discord, aplicativo de comunicação, assim, online. Daí eu entrei lá um canal chamado Learning Portuguese, né, aprender português.
e pessoas foram super bem receptivos, queridos, e me ajudaram todo dia, assim. Eu aprendi 5 dias por semana, entrava lá e me ajudaram muito. Algo peculiar de nós brasileiros é a recepção com o estrangeiro. O que esse gesto significa para o imigrante? Olha, aprender português foi uma coisa que me pegou de surpresa, tão fácil que foi. Não porque é fácil, porque eu vi pessoas aqui do Brasil, né, obviamente, que investiram do tempo deles para me ajudar, assim, dedicaram tempo, dedicaram carinho e para me ajudar a aprender português. Então, foram muito queridos comigo. Então, nesse sentido, eu concordo 100%. Os brasileiros sempre foram comigo muito gente boa, muito generosos, e eu sinto isso. Mas na questão do sistema do Brasil, diferente das pessoas, sinto mais dificuldade. Tem coisas básicas que nem comprar online algo de passagem de ônibus, daí eu preciso ter CPF, e o CPF tem que ser vinculado com o meu cartão crédito. Várias coisas assim sistemáticas que foram mais difícil para integrar essa parte do sistema. Foi um pouco difícil, mas a parte do povo, das pessoas, foi absolutamente fantástico. As semelhanças e diferenças entre Brasil e Israel te chamaram a atenção em quê? Chama muito a atenção em que eu vejo que o Brasil, os relacionamentos entre pessoas, seja colegas de trabalho, ou enfim, colegas, ou enfim, qualquer coisa, o relacionamento é muito importante, é mais quente na minha visão, contrário do israelense, que também é muito quente, mas eu acho que no início é muito mais frio, mais... A gente tem uma palavra chamada tachles. Tachles significa para o ponto. A gente vai para o ponto muito rápido e às vezes emite emoções, né? E coisas assim. Daí isso chama muito a atenção. O brasileiro investe mais no relacionamento, investe mais na outra pessoa, na minha visão. Mas uma coisa talvez é que, de novo, esse negócio de pontuação de tempo, a gente é muito pontual nos tempos. Talvez uma coisa desde o exército, que a gente aprende muito, sempre chegar na hora, ou falar tempos exatos, que acho isso um pouco diferente do brasileiro, que é mais tranquilo, mais de boa. 5 minutos para cá, para lá, não importa. Tem alguma visão a respeito do estrangeiro no Brasil que considera injusta? Pior que não. Pior que não. Eu não conheço, talvez todos os preconceitos que tem, não sei quais tem. Mas pelo que entendo, acho que a maioria são justas, essas que eu conheço, pelo menos. Acho que é justo. Você percebe algum comportamento social brasileiro que ainda é difícil de lidar para você? Sim, sim, sim. Por exemplo, aqui, eu não sei se é em São Paulo também, acho que sim também, tem muito esse costume, quando tu vai a um lugar, apesar de não conhecer as pessoas, mas é um lugar social, muitas vezes abraçam e beijam aqui, não sei a palavra. Rosto. Beijam no rosto. Daí, pra mim, é muito difícil, assim, beijar estrangeiro, até abraçar estrangeiro é muito difícil. A gente, no máximo, aperta a mão ou fala um oizinho, mas esse ainda não me acostumei. E tem algum costume que você se adaptou rápido? Eu comecei a tomar muito café, né? Café brasileiro, café preto, eu digo, pão de queijo, pão francês, são coisas que eu tenho muitas saudades para eles quando eu volto para o meu país. Coisas de comida, eu acho, é mais nessa questão. Em Israel, como é o equilíbrio entre a herança histórica e a modernidade? Uau, pergunta muito boa. Uau, o equilíbrio? Uau, que palavra boa. Olha, eu acho que o equilíbrio é bem, bem interessante, essa palavra é boa para esse contexto. A gente tem cidades e regiões, tem Israel é muito pequeno, né? Mas a gente tem cidades e regiões que são muito mais históricas, que a histórica foi preservada e são lugares talvez sagrados, talvez coisas da história passaram lá, né? Talvez da Bíblia, mas até depois da Bíblia. Mas no mesmo tempo a gente tem cidades muito mais modernas, onde destaca a inovação, praia, bares, restaurantes, cultura, né? Esse equilíbrio é bem interessante. Ainda temos no mesmo país pessoas que nem eu, que não sou religioso, daí eu posso ir para o bar, restaurante, praia e tudo mais, e temos pessoas super ortodoxos que dedicam a vida inteira deles para a religião, para estudo de Bíblia. Então,
esse equilíbrio é mantido por enquanto, mas realmente dá um pouco fricção, um pouco social e um pouco político também. Quais aspectos culturais são únicos? Israel é um país principalmente judeu, acho que é 80% judeu, daí quase 20% muçulmano, mas tem algumas partes, talvez 1, 2% cristão e outras religiões, drusos, etc. Eu acho que é muito único para Israel ter um país tão com concentração tão grande de judeus. Até se não fossem religiosos, essa concentração é única para Israel, que normalmente em outros países tem judeus, talvez não, mas são sempre uma minoria. Israel é muito fortemente judeu, acho que é único. Acho que é importante manter a tradição. É verdade que 80% dos cidadãos de Israel são judeus, mas é interessante lembrar que não tem, é difícil falar, a maioria deles são de um lugar. Por exemplo, a minha família são judeus, 50% da Turquia, chegaram da Turquia, e 50% chegaram da região da Polônia e Lituânia. Chegaram 150 anos atrás, né, eles para Israel. A outra família chegaram do Irã, judeus do Irã e da Síria, e do Líbano, e do Marrocos, e da Argentina. Então, tem judeus de muitos lugares, então tem muita diversidade de comida, de cultura, até de sotaque um pouco. É muito comum. O país é bastante associado a inovações. E na sua visão, o que ajuda Israel a ser referência? Pergunta muito boa. Olha, eu acho que Israel, como um país tão pequeno, que Israel vive num bairro difícil, vamos dizer nessas palavras, bairro difícil, né? Para sobreviver, enfim, depois do Holocausto, os judeus entenderam que para sobreviver tem que inovar, porque poucos contra muitos, ou muitos contra poucos, tem que inovar, tem que trazer algo novo para poder sobreviver, para poder ficar. Então, acho que isso chegou de uma necessidade. Acho que as pessoas entenderam que tem que achar soluções. E essas soluções hoje em dia são vendidas, são comerciais já, e acho que isso alimenta, acho que durante os anos as guerras não param, e acho que isso alimenta a inovação, sempre tem necessidade. O serviço militar é uma etapa marcante na nossa vida. Sim. O que essa etapa te marcou sobre disciplina? Uau! Pergunta muito boa. Sim, você está certo, uma época muito, muito marcante para qualquer pessoa que entra no serviço militar, acho que no mundo, não apenas em Israel, né? Sobre disciplina, pergunta ótima. Olha, me ensinou que eu consigo fazer muito mais do que eu penso. Isso a gente vê nas coisas básicas, né? A gente teve que caminhar 50 quilômetros uma vez para receber uma coisa. Não foi nada operacional, mas foi algo da unidade mesmo. 50 quilômetros foi muito, com peso e tudo. E durante o caminho eu comecei a falar besteira, o meu cérebro já estava começando um pouco a alucinar. Eu sabia que eu vou terminar, não sabia como eu vou terminar. No fim eu consegui terminar, pessoas me ajudaram também, ajudei os outros. Mas isso é um exemplo bom para o meu serviço, onde eu entendi que eu consigo fazer muito mais do que eu penso. Então desde o serviço eu entendo que eu posso ser médico se eu quiser, posso ser piloto, posso ser advogado, posso ser qualquer coisa que eu vou decidir. Daí me deu muito confiança essas experiências. Eu acho que essas experiências que me ensinaram que eu consigo fazer tudo, me ajudaram, porque depois, o serviço, eu fiz um curso, normalmente as pessoas fazem graduação, eu decidi fazer um curso de 1 ano de desenvolvimento de software, e eu trabalhei numa empresa que todo mundo teve graduação, que pareceu meio impossível entrar sem graduação, mas eu tive fé, eu acreditei que eu vou conseguir, eu corri atrás, e a minha mãe já me falou, não, começa a buscar outro emprego, talvez não está dando certo, você não está achando, eu tive zero experiência, mas corri atrás e falei, não, eu vou conseguir sim. E realmente, não sei se é sorte ou dedicação, mas depois de 6 meses eu achei emprego, e deu muito certo, e estou muito feliz, e essa experiência só reforçou a minha fé e a crença que dedicação ganha ao longo tempo, ao longo prazo. Você tem outras filosofias de vida? Filosofias de vida, uau! Uau! Sim, eu sou vegano também. Eu não me descrevo assim normalmente, mas acho que uma filosofia
Uma filosofia minha é tentar não machucar ninguém, sempre fazer tudo e não machucar ninguém, só ajudar. Também, se eu chego a um lugar, eu sempre tento, na teoria, né, filosofia, não sempre funciona, mas tento deixar ele mais limpo do que eu cheguei, né? Tipo, uma trilha na natureza, um lugar, nunca deixar sujo, sempre deixar mais limpo do que foi. E acho que é assim, não machucar ninguém, sempre ajudar pessoas. O que sente falta de Israel? Comida. Não que a comida aqui seja ruim, tá? A comida aqui tá boa. Mas tem algumas comidas em Israel que é difícil repetir aqui. Hummus, tem aqui, aliás, hummus bom aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo, mas não é a mesma coisa. Tenho saudade de comida oriental, do Oriente Médio, assim. Cara, além disso, tô bem de boa aqui. Não tenho saudade da família, né? Óbvio, lógico. Da cadela que a gente tem, da família, beleza. Além disso, tô bem de boa aqui, tô feliz. Pela sua experiência, o Brasil faz um bom trabalho de conservação da cultura judaica ou pode melhorar alguns pontos? Acredito que sim, sabia? Eu não sei se o Brasil consegue conservar, ou a comunidade judaica em si, que está conseguindo se conservar, eu não sei qual que é, mas eu tive uma conversa hoje com uma pessoa também da comunidade, que parecendo que a comunidade está crescendo no geral, talvez estou errado, acho que está crescendo, e eu vejo que está muito aberto, está tudo aberto. Eu sei que alguns países da Europa, eles têm que se esconder, eles têm que ter vergonha de ser judeu, eles têm que fechar os restaurantes porque várias coisas estranhas. Aqui no Brasil é super tranquilo, pelo que eu vejo. Claro, tem casos, tem ocasiões, todo lugar tem positivos e negativos, mas no geral acho que a comunidade aqui é forte e tá indo bem. Acho que eles estão conseguindo conservar sim. Eu vou falar uma coisa que não é política, mas eu fui muito decepcionado quando, um ano atrás, o governo, o presidente decidiu sair do acordo internacional para lembrar o Holocausto. Não sei por que isso foi feito, acho que isso vai contra a conservação da lembrança dos eventos que aconteceram no Holocausto, que os nazistas, né, assassinaram judeus sistematicamente. Eu acho que uma etapa ruim de sair desse acordo, não porque esse acordo significa muita coisa, mas sair dele significa muito. Então, estou um pouco preocupado, mas além disso, eu acho que tá legal aqui. Como acha que o seu legado contribui para a diversidade no Brasil? Sim. Uma coisa que eu quero muito fazer é, naturalmente, utilizar a minha vantagem objetiva e utilizar a tecnologia de Israel para cá. Já que eu tenho experiência de tecnologia, sou de Israel, conheço um pouco das empresas lá, eu sei que o Brasil é um mercado gigante, que tem muito potencial e tá legal e tem setores bem amplos. Então, acho que o meu legado a longo prazo vai ser conectar essas duas economias. Isso é a minha meta, assim. O que o Brasil e a cidade de São Paulo representam para você? Uau. Bom, oportunidade. Para mim, Brasil representa oportunidade. Na hora que eu cheguei para o Brasil a primeira vez, eu enchi de alegria. Eu cheguei para Floripa, foi o primeiro aeroporto que eu cheguei, depois Guarulhos, e senti potencial, senti oportunidade para começar uma nova página, né? Ninguém me conhece, não conheço ninguém, tudo está aberto, o sol está sorrindo, foi dia lindo, e o Brasil significa para mim oportunidade e uma nova página, que eu posso ser eu mesmo, eu não preciso ser eu de 10 anos atrás, que pessoas ainda me lembram. Não que seja negativo, na verdade, mas muito potencial e oportunidade. São Paulo, mais especificamente, também.